Folia do Carnaval, o governo esquece do INSS. Hoje, quarta-feira de cinzas, dia 26 de fevereiro de 2020. Vou pedir um favor para a gente poder continuar fazendo os vídeos. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui agora e ativa o sininho das notificações. Lembrando sempre que a informação é nossa única arma. Compartilhe pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui é o canal Drone Diário, um canal informativo. Se ainda não fomos apresentados, eu sou o Osias Júnior. Lembrando aqui que aprovada às pressas a PEC paralela, a proposta de emenda constitucional paralela, está adormecida na Câmara dos Deputados. É isso mesmo, não acabou a reforma da Previdência. Tem coisas ainda que vêm a mudar, por isso muitas dúvidas. Criada para facilitar a aprovação da reforma da Previdência sem gerar desgaste entre os deputados federais, senadores e governadores, a proposta de emenda constitucional a 133 de 2019, chamada de PEC paralela, foi votada e aprovada a toque de caixa no Senado e morreu na praia ao chegar na Câmara dos Deputados. O objetivo principal do texto é permitir que estados e municípios tenham os seus regimes de previdência, as mesmas regras definidas pela União para a aposentadoria dos servidores públicos federais, com idade mínima e tempo de contribuição. Para não tirar a autonomia dos entes federados, no entanto, a mudança nas regras permitirá a aprovação de lei enviada pelo executivo local, ou seja, pelo governador ou pelo prefeito, aqueles que não quiserem aderir aos moldes da Previdência Federal podem ter suas próprias previdências. Com a promulgação da emenda constitucional da reforma da Previdência em novembro de 2019, diversos estados começaram a articular suas reformas de previdência. De lá para cá, pelo menos 15 deles já mexeram nos seus regimes próprios. A portaria 1348 de 2019, do Ministério da Economia, determinou que esses estados, esses municípios, não podem ter alíquotas previdenciárias cobradas de seus servidores menores do que da União, até junho de 2020. Na média, geralmente, esse percentual não pode ser inferior a 14%, ou seja, mais um motivo para os governadores correrem com os seus projetos. Com isso, o efeito prático da proposta de emenda da Constituição, a PEC paralela, para estados, vai perdendo cada vez mais força. Se o texto já tivesse sido aprovado quando um estado editasse a sua legislação previdenciária, os respectivos municípios, as cidades, também seguiriam essas regras de forma automática, da forma que está, cada prefeitura terá que editar cada uma a sua lei. Outros entraves aí para a Câmara aprovar a PEC são as reformas tributárias e administrativas. Essa última, a reforma administrativa, ainda será entregue pela União agora depois do Carnaval. Prós e contras aí, caso o texto não seja aprovado na Câmara dos Deputados. Para o Manuel Peixinho, especialista em direito administrativo, constitucional e as reformas aí iniciadas por entes federativos têm vantagens de debater com mais serenidade os temas e aprofundar com eficiência as matérias de competência municipal e estadual. Essa notícia que eu trago para vocês aqui, portanto, mostra a fragilidade da proposta de emenda constitucional paralela que depende de outras reformas, como a administrativa, por exemplo, aí, que vai ser entregue agora, depois do Carnaval. Pelo menos tem-se a esperança. Então, tem-se aqui nessa entrevista também a opinião de um especialista que mostra essa fragilidade que estados e municípios precisam para acompanhar, ter ali uma figura para tomar como parâmetro, como base para fazer as suas reformas. Outro ponto aqui da proposta da emenda, vamos colocar os pontos que seriam modificados, mesmo já havendo a reforma da Previdência, ainda vem mudança por aí. Vamos falar sobre esses pontos, para você que já deixou o like no vídeo, que sempre acompanha o canal aqui. Então, já foi feita a reforma da Previdência,
Só que foi aprovada às pressas uma reforma paralela para melhorar, para que fosse votada a reforma principal. Só que ela está abandonada lá na Câmara dos Deputados. Se ela viesse a ser concluída, o que ela poderia mudar? Vamos lá. Amplia exceções para a acumulação de pensão para dependente com deficiência intelectual, mental ou grave. Então, portanto, amplia de 10% para 20% a cota de pensão para cada dependente menor de 18 anos. O cálculo maior para benefício no caso de aposentadoria por invalidez em caso de acidente. Regra de transição para servidor com deficiência. Permite critérios diferenciados aí de aposentadoria para peritos criminais, agentes penitenciários e guardas municipais. Reabre por 6 meses o prazo de servidores federais para que possam aderir ao FUNPREV, a Previdência Complementar. Ou seja, são essas algumas das modificações que podem ser trazidas aí pela reforma na PEC paralela. Existem outras, mas a questão ela está adormecida, parada, e as modificações não podem ser feitas. Sendo assim, estados e municípios ficam sem saber para onde correr, acabam tendo que aderir ao que foi feito pela reforma da Previdência aí federal e também para as entidades privadas. É uma solução, estados e municípios aderirem aí, no caso, ao INSS. Muitos estados não aceitam isso e querem ter a sua própria previdência. Uma confusão e, como sempre, tudo deixado para depois aí do carnaval. Então, portanto, a reforma administrativa é de grande importância e tudo depende dela. As pessoas realmente não têm como chegar aqui sem depender de outras reformas. Parece que as pessoas não entendem, mas também uma reforma muito esperada. Todo mundo esperava aí mudanças na questão de cobrança de impostos, entre outras. E essas reformas aí administrativas pode levar a vamos dizer assim, mudar os rumos até mesmo da reforma da Previdência, tá? Existem outras reformas paradas? Existem. O governo fez promessas? Sim, fez promessas de cobrança menor de impostos, uma reforma aí tributária, muito cobrado, só que o governo não apresentou nenhum tipo de proposta, talvez por medo aí de rejeição daqueles que são contrários. Então se aguarda agora que senadores e deputados apresentem as suas propostas em relação a cobranças de menos impostos. Vamos aguardar, daqui a pouco eu venho com mais informações. Então, portanto, PEC paralela, parada, modificações. Existia também uma modificação com relação a ser menor o tempo daquelas pessoas que passaram aí para a nova Previdência, que hoje você sabe que o cálculo não é feito mais sobre 80%, desconsiderando 20% aí dos menores valores. Eles iam dar um tempo maior para que as pessoas só lá no futuro, né, passassem a ser calculado em cima de 100%, isso diminui o valor daquelas pessoas que ganham mais do que o salário, mas eu não posso falar nada porque a reforma está parada. Então, fico sem essa informação para trazer para vocês se isso vai acontecer de fato. A questão é que depois da reforma da Previdência, os cálculos para quem vai aposentar são feitos aí em cima de 60% inicialmente, de toda a vida de contribuição, não tem mais o desconto dos 20 menores, da porcentagem de 20% das menores contribuições, ou seja, reduz aí o valor do benefício final. E a proposta da emenda da Constituição tinha algo referente, pelo menos, a jogar isso mais para frente, uma espécie de transição para que as pessoas não sentissem tanto agora, mas está tudo parado. Daqui a pouco eu volto com mais informações para vocês. Uma ótima quarta-feira de cinzas. Não esquece, não é inscrito, já se inscreve aqui e compartilhe nas redes sociais. Lembrando que essas modificações são para quem ganha mais do que o salário mínimo. Para quem ganha menos do que o salário, o INSS não pode pagar menos do que o salário mínimo. Até o próximo vídeo.